Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil. 28 de março de 1973 era lançado um dos maiores álbuns que o rock mundial já viu. O quinto álbum do Led Zeppelin, Houses of Holly. Vamos ver o que conta a história desse álbum? Solta a vinheta. Bom, galera, peço antes de mais nada que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui do canal. Agradeço demais, galera, a receptividade de vocês nos vídeos. Aqui, o aniversariante do mês, um dos álbuns clássicos do rock mundial, quinto álbum do Led Zeppelin, o Houses of the Holy, de 1973. Estou colocando aqui a lingueta dessa edição de 180 gramas mais recente por conta das polêmicas que envolvem essa capa. E eu vou contando ao longo do vídeo. Esse álbum, antes de mais nada, ele é o primeiro álbum do Led Zeppelin que contém um título por extenso, né? Em vez de um numeral ou não ter título nem o nome da banda. O Houses of the Holy, ele vem com esse título em homenagem àqueles que fizeram com que a banda se mantivesse no status de importância naquele período. No caso, os fãs. A Casa do Sagrado, no caso, a própria banda. E a banda é sagrada por conta dos seus fãs. É mais ou menos essa leitura deste título icônico deste álbum do Led Zeppelin, Houses of the Holy. Esse álbum ele foi gravado boa parte do álbum foi gravado em uma fazenda de propriedade que era do Mick Jagger, no estúdio móvel dos Rolling Stones. Isso é um fato curioso deste álbum. Foi o último álbum também gravado pelo selo Atlantic. A partir dali, os discos do Led Zeppelin eles não teriam mais esta chancela aqui da Atlantic, que foi comum ali nos álbuns 1, 2, 3, e o Led Zeppelin, que muitos conhecem como 4, mas nem título ele tem. Este álbum aqui, o Houses of the Holy, ele foi gravado, iniciou seu processo de gravação em dezembro de 71 e foi finalizado em agosto de 1972. No meio do turbilhão de shows, execuções em rádio, viagens do Led Zeppelin, esse álbum foi gravado. E como eu falei, ele foi gravado no estúdio móvel do Rolling Stones. E, claro, numa fazenda, como eu disse, que era de propriedade de Mick Jagger. Ele foi mixado, né, em Londres e em Nova York. E aí dá esse belo álbum. Bom, esse álbum ele é considerado aí um dos mais apurados do Led Zeppelin. Não que os outros não fossem, mas no que diz respeito a camadas sonoras, sobreposições rítmicas nas canções. Nós temos ali sobreposições de reggae na música de Maker. Temos blues, como sempre, mas num refinamento ainda mais apurado. E por aí vai. Temos, claro, as sequências, os solos progressivos, mas menos cru, mais apurado, e mesmo assim, Led Zeppelin. É maravilhoso o álbum Houses of the Holy. A começar aí pela capa, idealizada pelo lendário estúdio Hipgnosis. Eu não vou poder mostrar aqui a capa para não levar um strike aí do senhor YouTube, então eu mostro aqui do jeito que eu estou apontando, né, com a linguetinha da capa. A história é legal. O local aqui ele é real, né? Ele fica em Bushmills, numa vila de Bushmills, no norte da Irlanda do Norte. A Calçada dos Gigantes. É uma formação geológica formada por mais de 40 mil colunas de basalto.
no litoral norte-irlandês. A ideia era de utilizar ali figurantes, modelos, né, adultos e crianças para sessões de fotos. É um local que costuma ter muito sol, mas nas sessões de fotografias não fez um dia bom que fosse nas várias tentativas. E isso acabou levando com que o estúdio Hipnoses acabasse fazendo montagens dispensando os adultos e utilizando apenas as crianças, que são replicadas, são dois irmãos. E elas foram fotografadas ali nuas mesmo. Tanto na frente como no verso da capa e contra a capa, elas são fotografadas dessa forma. Não mostrando o seu rosto, não mostrando o seu frontal, apenas escalando a coluna de pedras, né? A casa do sagrado, idealizado, o que aparece no interior do álbum. Isso eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui também, uma projeção da hipnose, ó. E aí você vê ali, praticamente ali um adulto com uma dessas crianças sendo mostrada em tom de sacrifício ou de dádiva para uma luz, que no caso, simbolicamente, seria a banda Led Zeppelin. É muito interessante a história dessa capa. Os irmãos deram entrevistas muitos anos depois e falaram que foi normal ali a sessão de fotos, foi uma diversão, foi algo simples e inocente, que não teve nada de pernicioso, ao contrário do que a capa pudesse dar a visão para muitos. Tanto que em países como a Espanha, essa capa de Houses of the Holy ela foi banida. Mesmo com o álbum tendo sido lançado dentro de um envelope em papel japonês para não mostrar a capa. Mesmo assim, houve alguns problemas em alguns países onde este álbum foi lançado por conta desta controversa capa. As redes sociais, nas suas políticas de privacidade, principalmente a maior aí das redes sociais, né, o Facebook, baniu essa capa por um período até que fosse revisto essa posição por uma questão bem simples. Os algoritmos eles entendiam que ali estava uma criança nua, uma pessoa pelada, logo os parâmetros algorítmicos indicavam que ali estava tendo a exposição à nudez pura e simples, e de repente até a indução à pedofilia. Com o tempo e por muitas manifestações, foi revisto esse posicionamento, mostrando que essa capa ela tem um valor cultural e artístico inestimável para a história artística. Logo, ela é uma produção artística pura e simples, e não uma produção visando a pornografia. Então, de certa forma, você replicar essa capa nas redes sociais hoje causa menos problemas, mas não quer dizer que não aconteça, tá certo? Então essa é uma curiosidade sobre a capa de Houses of the Holy. Bom, no caso da capa ainda, as crianças eram irmãos. Os nomes eram Stephen e Samantha Gates. O que mais podemos falar ali sobre o álbum? Bom, já falei aqui que foi gravado na Inglaterra, mixado em Londres e em Nova York. Teve problemas na capa na Espanha e em partes dos Estados Unidos. Qual é a tracklist do Houses of the Holy? Começa ali no lado A com The Song Remains the Same, né? Composição de Robert Plant e Jimmy Page. The Rain Song de Page Plant. Over the Hills and Far Away e The Crunch. The Crunch é curioso, The Crunch é uma homenagem do Led Zeppelin homenageando James Brown, por exemplo. Tem uma pegada soul funk muito legal na música The Crunch. No lado B, nós temos Dancing Days, de Page Plant, Daymaker, de Bohan Jones, Page Plant, e Daymaker é a música de pegada regueira deste álbum. E o título brincando mesmo com o jeito com que se fala, se pronuncia no inglês britânico a palavra, o nome do país Jamaica, que é Jamaica. E aí ficou Daymaker. A outra música é No Quarter.
com Joe Paul Jones, Paige Plant na composição e The Ocean. The Ocean é a canção que fecha o álbum, é a composição de todos os integrantes do álbum, né, do Led Zeppelin, e é a homenagem da banda diretamente aos fãs, né, é o oceano de fãs que acompanha o grupo. The Ocean basicamente é essa leitura que é feita da banda para os fãs. Então, essa é a tracklist deste belíssimo álbum que conta assim com um solo de teclados, sintetizadores e um solo de piano do baixista Joe Paul Jones, por exemplo, na música No Quarter. Diferente. As experimentações sempre foram uma marca registrada do Led Zeppelin. E Houses of the Holy não poderia fugir disso. Falando aqui, eu passei rapidamente aqui o encarte, é um dos primeiros álbuns do Led Zeppelin que conta com a letra das canções para você poder acompanhar e cantar. Nos outros álbuns do Led Zeppelin você não observava isso. Você tem uma parte gráfica muito boa, excelente, né? É bem a estética daquela época, do início dos anos 70, mas não havia letra das canções. E em House of the Holy, com tudo que tem direito, título do disco, a capa sempre maravilhosa e uma parte gráfica linda, fechando bem essa sequência de álbuns do Led Zeppelin pela gravadora Atlantic. No ano seguinte, os álbuns do Led Zeppelin já seriam lançados pela própria gravadora que o Led Zeppelin criou, que era a Swan Song. E aí, com o selo clássico do Anjo Alado, né, que apareceria nos discos seguintes. Bom, o que mais podemos dizer sobre Houses of the Holy? Uma curiosidade, o título da canção é inspirado numa música com esse nome, Houses of the Holy. Só que, na hora de fechar o disco, a música ficou fora, né? Aparecendo, ela ficaria guardada até o Physical Graffiti, em 1975. Então, House of the Holy chegou a ser gravada, foi gravada, finalizada, mas não entrou na tracklist deste álbum, House of the Holy. Então, a música ela acabou não fazendo parte, ela ficou fora mesmo. Além do mais, a capa ela tem uma inspiração literária na parte final de um livro de Arthur C. Clarke, Childhood's End. Essa é uma inspiração para a capa do House of the Holy. Não foi simplesmente colocar umas crianças nuas subindo uma coluna de pedras. Ela tinha toda uma explicação literária. Qual foi a receptividade do Houses of the Holy e as suas canções pelo mundo? Bom, 2 foram os singles, apesar de todo o disco ter tocado muito bem pelo mundo. Os singles foi J-Maker e Over the Hills and Fairway. J-Maker ficou no 20º lugar da Billboard Pop Singles, o Hot 100, e o Over the Hills and Fairway ficou na 51ª posição da mesma Billboard Pop Singles Hot 100. As certificações deste álbum. Houses of the Holy conquistou a certificação de ouro com 30 mil cópias vendidas na Argentina, 250 mil cópias na Alemanha e 50 mil na Espanha, conquistando a certificação de disco de ouro. Ouro duplo na França. Na França tinha essa certificação de duplo ouro, com 200 mil cópias vendidas. No Reino Unido, platina, com 300 mil cópias vendidas. E nos Estados Unidos, 11 discos de platina, perfazendo 11 milhões de cópias. Essas certificações são da época do lançamento de Houses of the Holy, que com certeza seria um dos discos o disco mais vendido do mundo naquele período, não fosse um tal de Dark Side of the Moon que rompeu as barreiras do imaginável na questão de vendagem de discos. Mas para você ver como é que o ano de 1973 foi mágico. A perfeição, a maravilha de House of the Holy se mostra nesse potencial, um dos álbuns mais bem-sucedidos comercialmente do quarteto inglês. Bom,
O que mais podemos falar sobre esse álbum? Esse álbum dura um pouco mais de 40 minutos, que te prende a respiração. É um álbum sensacional, né? Infelizmente, assim, eu não posso aqui mostrar. Aqui tá a contracapa, aqui tá a capa, né? A minha prensagem aqui é uma prensagem 180 gramas, produzida na União Europeia, né? E teve inúmeras reprensagens em cartucho 8-track, em fita cassete, em disco de vinil, claramente, em CD mais tarde, com várias configurações da capa, sem o título na capa, com o título na capa. Ganhou edição de aniversário, edição deluxe, enfim, um álbum que mostra um tanto da importância do Led Zeppelin para o mundo da música. House of the Holy é um dos meus álbuns favoritos do Led Zeppelin. Particularmente, meu álbum favorito é o Physical Graffiti. Mas este álbum, com certeza, colocou o Led Zeppelin. Se alguém tinha alguma dúvida do potencial além rock do Led Zeppelin, esse álbum aqui acabou rompendo as barreiras para outros fãs de outros ritmos, porque músicas como Jay Maker caíram no gosto dos amantes de música. Bom, galera, esta é a história do aniversariante do mês, Houses of the Holy, lançado em 28 de março de 1973. Galera, mais informações, curiosidades, deixem aí nos comentários a respeito do House of the Holy, ou informem, digam aqui nos comentários qual é o seu álbum favorito da discografia do Led Zeppelin. E, além do mais, que música que vocês curtem mais aqui do Houses of the Holy. Bom, aqui é o Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil, desejando música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!